Paz, irmãos. Irmãos podem se assentar. Hoje nós estamos na EBD especial. É uma EBD relevante para hoje. E hoje, coincidentemente, é o Dia Mundial da Educação. E não sei se tem muita coisa para comemorar, né? Nós temos muitas falhas na nossa educação secular e a educação religiosa cristã também está com muita carência, né? Então, o objetivo hoje dessa palestra com a professora Elana é justamente abrir os nossos olhos para a necessidade que nós temos de aprender a palavra de Deus. Amém? Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje por dois motivos. Primeiro, porque eu amo a educação e hoje também, entre os batistas brasileiros, é o dia da escola bíblica, o dia da EBD. Então, eu tenho uma alegria muito grande de celebrar esse dia com vocês. Tá? Ontem, na Penha, nós tivemos um grande evento de capacitação chamado EBD para o Alto. Participaram ali 320 pessoas, foram 75 igrejas representadas, e um movimento saudável, né, de fortalecimento, de valorização da educação e do ensino da Bíblia. Esse evento ele vai acontecer todos os anos no último sábado de abril. Então, o ano que vem eu quero ver todo mundo lá, hein? Se vocês não forem, eu vou achar que não gostaram da minha palestra. Ó. O segundo motivo que eu estou muito feliz de estar aqui é porque a outra vez que eu tive que cancelar, meio de última hora, eu passei por uma cirurgia, né, que eu achei que seria simples, tanto é que eu nem cancelei a cirurgia, foi na segunda, né? E seria uma coisa bem simples. E eu perguntei para o médico, minha voz vai ser prejudicada? Ele falou, não tem nada a ver. Eu falei, então eu não vou cancelar a palestra, porque é simples, minha voz vai estar bem, vai tudo bem. Só que não foi tudo bem, né? Eu tive uma intercorrência e acabou se agravando, né? Quando chegou no domingo, eu não tinha condições nem de falar e nem de físicas, né? Então, eu estou feliz o meu segundo motivo é que, apesar da intercorrência e tudo, eu estou podendo hoje, com a graça de Deus, cumprir meu compromisso com vocês, o que é quase 6 meses depois, né? Então, eu espero fazer com honra, aí já que vocês esperaram tanto tempo, tá bom? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre uma EBD relevante para hoje. E essa conversa EBD para o alto. Tinha alguém aqui que estava lá ontem? Não, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Como vocês têm já visto, e o pastor também falou, a gente tem a educação como um todo, ela tem sofrido grandes ataques, né? Nós entendemos, e as forças do mal também entendem, que a educação, quem tem a educação, quem controla a educação, controla o mundo. E desde muito tempo, as pessoas querem moldar o pensamento e a cabeça das pessoas através da educação, principalmente na infância, onde isso é mais fácil de acontecer, nessa modelagem, e também nos períodos de mudança, mudança de fases, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na universidade, é um período de mudança de fase, né? Está ali encerrando, né, a infância, a adolescência e partindo mesmo para uma juventude. E também é um ponto de virada. A adolescência em si, no ensino médio, é uma fase que o adolescente está se reafirmando, está procurando a sua identidade, então é um ponto de fragilidade. E as coisas acabam sendo... o inimigo acaba aproveitando, né, essas fases, esses períodos para isso. Mas na nossa conversa aqui hoje, eu tenho uma missão com vocês, nessa primeira parte, tá? A minha missão com vocês é responder 3 perguntas só, né? Eu tenho aí
quase 1 hora, um pouquinho menos, para responder 3 perguntas. Vocês vão ver que as perguntas não são tão simples. E eu quero, e a minha missão com vocês, é que no final dessa primeira parte vocês saibam exatamente a resposta, né, para essas perguntas. E a primeira delas é: por que nós ensinamos a Bíblia? Alguém quer arriscar? Que a gente não vou falar sozinha, não, tá? As perguntas do final é só um plus, né? E tem mais uma coisa: se vocês não fizerem perguntas, eu vou fazer. Então, já vou começar a fazer as minhas, tá? Alguém quer arriscar uma resposta? Por que a gente ensina a Bíblia? Arrisquem, gente. Porque é a palavra de Deus. Começamos bem, né? Todo mundo tímido. Vai lá. A única regra de fé e de prática. Alguém mais quer arriscar? Muda. Um instrumento que muda a conduta do homem. Muito bem, vocês estão afiados. Vamos ver aí um texto bíblico que ajuda a gente. Esse texto, inclusive, é a divisa da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Vamos ler todo mundo junto? É só uma parte do versículo, tá? Ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentar cada pessoa madura em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aos colossenses que a gente deve se esforçar, ensinar com sabedoria, exortar, advertir. Se vocês vão verem a primeira parte do versículo, né? Exortamos, advertimos, né? E ensinamos a cada um, ou seja, aqui tem uma coisa bem ampla, ou seja, a cada um, a cada pessoa, ou a toda pessoa, né? Então, a gente ensina a todos com sabedoria. Para quê? Para apresentar cada pessoa madura em Cristo. Para que as pessoas se tornem maduras em Cristo. Para que Cristo seja visto em cada pessoa. Que a moldagem, né? O aspecto, o caráter de Cristo seja visto. E tem outro texto também, de Romanos 12:2, que também fala sobre esse aspecto, né, da importância e do porquê nós ensinamos a Bíblia. Vamos ler juntos também? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o ensino da Bíblia, além de nos abrir um caminho para sermos perfeitos em Cristo ou maduros em Cristo, nos abre um caminho para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta dentro da pergunta. Por que vocês acham que ensinar a Bíblia é a mesma coisa que ensinar português, matemática, geografia, história? Por que ensinar a Bíblia é diferente? Porque tem muitas pessoas que são professores, né, secularmente, professores de criança, de adolescentes, de faculdade. Eu sou professor, então eu posso ensinar na igreja. É a mesma coisa? Né? O que tem de diferente? Muito bem, ela falou que a gente ensina português, matemática para a vida, né? Para o mundo, para a vida cotidiana do mundo. E a gente ensina a Bíblia para a salvação, para a eternidade. É isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém aqui? Eu ouvi? Não? Meu ouvido está ouvindo coisa. Oi? Ensinos espirituais. Veja só,
A Bíblia, ela é diferente de qualquer outro conteúdo que possa ser ensinado. Qualquer outro conteúdo. E a razão é simples, porque ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, e é o único conteúdo que pode produzir transformação. Então, quando a gente pega, por exemplo, o texto, vamos lá para o texto de Ezequiel, na visão que Deus dá para ele do vale de ossos secos. O que acontece? É um texto que todo mundo conhece, né? Aqui o pessoal que gosta de EBD, já vi que é o pessoal que gosta de EBD, né? No texto do vale de ossos secos, a visão que Deus dá para Ezequiel, como que é essa visão? Ele leva, né, Ezequiel para aquele vale de ossos secos. Ali não era um cemitério, né? Ou um velório, por exemplo, que tinha alguém ali que acabou de morrer, né? Está ainda inteirinho, né? E tal. Não era. O texto é muito claro em dizer que eram ossos secos e que eles estavam soltos, né? Não era mais aquele esqueleto completinho, né? Então, ali, imagina que tinham muitos ossos, cada corpo humano tem 208 ossos, não é isso? Tem alguém aqui de biologia, para não me deixar errar sozinha. Se não me engano, se eu me lembro das aulas de biologia, o corpo humano tem 208 ossos. Mas imagina que ali tinham muitos, né, esqueletos, e quantos ossos haviam ali soltos, já desligados um do outro, né, naquele grande vale. E aí, Deus, que é maravilhoso, ele tem suas formas de ensinar. Ele mostra ao profeta e faz uma pergunta. Veja só, Deus usando o que hoje os educadores chamam de método de aprendizagem baseada em problemas. Alguém aqui já ouviu falar em métodos ativos? Existe um método ativo chamado aprendizagem baseada em problemas. O professor apresenta um problema e aquele problema vai instigar o aluno na busca de solução e aquilo promove um aprendizado. O que Deus faz com Ezequiel é exatamente isso. Ele cria um problema, ele mostra uma situação impossível, né? E vira para Ezequiel e fala: pode esses ossos voltarem a viver? Ele cria uma questão, né? Uma questão na cabeça do profeta. E aí o profeta responde o quê? Senhor, tu sabes. Ele devolve para Deus a pergunta, né? Ele fala: pode esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Ele devolve a pergunta para Deus. E aí o que Deus fala para Ezequiel? Quem se lembra desse texto? Alguém, ó, ali, ó. Todo mundo tímido, falando bem baixinho. Fala alto, gente. Vocês dominam a Bíblia. Fala ali, irmã, bem altão. Profetiza esses ossos. O que é profetizar? Falar, ensinar. Não é? Ensinar. Ensina, fala a minha palavra para ele. A profecia não é a palavra de Deus? Fala a minha palavra para eles. Ensina para eles. Veja só, um vale de morte, um vale sem esperança, um vale sem nenhuma possibilidade aos olhos humanos de que aquilo ali fosse dar alguma coisa. E aí Deus fala: profetiza esses ossos, fala esses ossos, ensina esses ossos. E ele começa a ensinar um monte de osso seco. Ele ensina, ele profetiza, e o que acontece? Os ossos começam a se juntar. Ainda fala, né, que tem um barulho dos ossos se juntando. Em cima do osso vem tendão, em cima do tendão vem músculo, em cima do músculo a pele. E aí, depois da pele, o Espírito de Deus entra. E se põe de pé, como que diz o texto? Um grande... Fala, gente, vocês estão muito tímidos. Põe o microfone em vocês. Se põe de pé um grande exército. Gente, qual é o conteúdo que pode fazer um morto viver?
nós ensinamos o único conteúdo que pode transformar, que pode mudar uma realidade de morte consolidada, acabada, para uma realidade de vida e transformação. Então, a nossa responsabilidade com o ensino da palavra ela é muito grande. Tá? Quantos aqui são professores na EBD aqui de Itaberaba? Tá? O restante é aluno, é isso? Eu estou crendo. Quantas pessoas sentam nos bancos da EBD de vocês e elas estão vivas por fora, mas estão mortas por dentro? Escravizadas pelo pecado, pela compulsão, por vícios, por maus pensamentos, por pecados. Elas estão vivas por fora, mas estão mortas por dentro. E aquilo que você está fazendo, ensinando, está produzindo transformação nelas? Ou elas estão ali figurando, né? Sentadas na sala da EBD. E eu já vi mudanças e transformações que eu nunca imaginei na minha vida, e pela palavra de Deus. Conheço pessoas que foram se converteram lendo a Bíblia, sem nunca ter frequentado uma igreja. Por quê? Porque essa palavra ela entra e transforma. Tá? Conheço pessoas e casamentos que estavam dilacerados, acabados. O marido já tinha ido embora com a amante, já estava morando numa parte com a amante, a família, a esposa abandonada. E a leitura da palavra, a ministração, a profetização da palavra de Deus fez com que o pecado fosse aniquilado, ou que a consciência desse pecado produzisse transformação. Eu já vi pessoas e já fui buscar pessoas na linha do metrô. Na linha do metrô, pensando, eu me jogo ou não me jogo, vou ou não vou. A pessoa ligou para a família, falou, se despediu da família. E a esposa ligou para mim, Elana, ele está há mais de 20, ela tinha um GPS no celular. Ele está há mais de 20 minutos no metrô da Penha, mas ele não anda de metrô. Aí eu falei, pode deixar que eu vou lá. Eu cheguei lá, ele estava na linha do metrô. Eu falei, vem cá, vem cá. Ele me viu, me abraçou. Eu falei, que é isso? Deus tem muito para você. E a gente começou a ministrar na vida. Nós temos a única palavra, o único conteúdo que pode produzir transformação. Isso é muito sério. A gente tem que ensinar a palavra, a Bíblia, com muita responsabilidade. Tá? Então, nós ensinamos a Bíblia exatamente porque ela pode produzir transformação. Muito bem, isso aqui para vocês ok, né? A primeira pergunta, ok? Tá. Mas só que tem um negócio que aconteceu aí, né? No meio do caminho. As pessoas mudaram muito, não é verdade? Se a gente for pegar um tempo curto, né, da pandemia para cá, a gente já vê uma mudança significativa. Se a gente for pegar um período de tempo maior, aí a gente vê uma mudança muito maior. Não é? Se for pensar aqui, quem aqui frequenta EBD há mais de 30 anos? Como que era a EBD há 30 anos atrás? Né? Como que eram as igrejas em relação à EBD? Né? Como que as pessoas viam, né, o ensino da Bíblia há 30 anos atrás? Né? A quantidade de jovens, adolescentes que frequentavam a EBD há 30 anos atrás e a quantidade que frequenta hoje. Então, o que a gente vê é que houve uma mudança nos alunos, houve uma mudança nas pessoas. E o John Stott, né, um dos mais importantes teólogos, né, da nossa geração, embora já
já tenha falecido, mas que impactou ainda muito a nossa geração, ele tem um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Nesse livro, John Stott fala da importância de cada geração ser relevante para aquela geração. Ele diz, ouça a palavra, ouça Deus, mas saiba ler o seu mundo, saiba ler o seu contexto, porque se você não lê o seu contexto, você vai estar falando de um jeito que as pessoas não estão entendendo. Cada profeta, ele tinha um jeito de falar para aquele público específico que ele ia profetizar. Você pega Abacuque, né, que era Amós, que eram muito mais do campo, da lavoura. A profecia deles é diferente de outros profetas que viviam em outro contexto. Então, nós precisamos ouvir o Espírito, entender a palavra, compreender a palavra, mas nós também temos que ler o mundo em que nós estamos vivendo, porque é responsabilidade de cada geração ou de cada igreja pregar um evangelho que seja compreensível para aquela geração. Não é isso? Compreensível para aquela geração. Não adianta eu pregar o evangelho hoje usando os termos, as palavras e a visão de mundo e compreensão do mundo da Idade Média. Não faz sentido, eu não estou conectando. E nós, antes de nós nascermos, Deus já sabia que nós seríamos a igreja que viveríamos a pandemia, a 4ª Revolução Industrial e tudo que a gente está vivendo agora. Talvez uma guerra. Uma 3ª Guerra Mundial, não sabemos. Mas Deus já sabia que nós seríamos a geração que estaríamos com o bastão do Evangelho na mão. Então, é nossa responsabilidade, não é? E agora, vamos pensar. Antes de nós tínhamos crentes analógicos ensinando crentes analógicos, não é isso? Depois de nós teremos crentes digitais ensinando crentes digitais. E a gente no meio, o que a gente faz? Porque nós somos analógicos e temos que ensinar o povo digital. Nós estamos perdidos, literalmente. Porque por mais que a gente conviva num mundo digital, nós não somos nativos digitais. Talvez tenha um ali que é nativo digital, tem uma outra ali. Nós não somos. Então, de verdade, nós estamos perdidos. Mas a gente não pode ficar perdido. A gente tem que encontrar um jeito. E eu digo isso muito para pais também, tá? Quem é pais ou avós aqui. Os pais, eles estão na mesma crise. Porque antes deles, os pais deles eram analógicos e educaram filhos analógicos. Depois de nós, os nossos filhos são digitais e vão educar os filhos deles que são digitais. E a gente está no meio do caminho. E a gente não sabe o que fazer. Nem como pais e nem como professores. Porque, na verdade, as duas coisas desembocam na educação. No processo educacional, de passar o bastão da fé de uma geração para outra. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender o que mudou nesses alunos, o que mudou nas pessoas, para a gente poder encontrar uma ponte para se conectar com essas pessoas, tá? E aí eu separei algumas coisas aqui. O que a gente está vendo é uma mudança de mentalidade, ou no mundo corporativo eles chamam mudança de mindset. O que é mindset? Mindset é a mentalidade. O que a gente está vivendo é uma mudança de mentalidade. Mas veja só, não é uma mudança de mentalidade simples. Porque o que está acontecendo é que nós estamos transpondo a lógica do mundo digital para a lógica dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos. Tá vendo? O mundo digital ele tem uma lógica. Que lógica é essa? Está ali, ó, a lógica das mudanças rápidas, das respostas instantâneas, da agilidade, da flexibilidade, da interatividade, da cocriação. Nós estamos transpondo essa lógica, que é do mundo digital, para as nossas relações. Do mesmo jeito, prestem atenção, que nós fizemos
no período da industrialização e expansão do comércio. A gente foi transpondo a lógica do mundo industrial, comercial, para as relações. Por que as nossas relações não duram mais como duravam antigamente? Quem aqui é casado há mais de 40 anos? Por que os casamentos não duram mais? Eu vou dizer uma coisa para vocês vão se chocar. Mas talvez os casamentos não duram mais porque as nossas geladeiras também não duram mais. Não é verdade? Ah, essa geladeira já não está boa. O que eu faço? Descarto e compro outra. Ah, comprei meu iPhone. Um mês depois lançou um iPhone melhor. Ah, esse já está ruim. Tem um mais moderno, mais chique, mais na moda, que a influencer está usando. Aí eu já começo, eu estou com esse na mão, mas já estou cobiçando o outro. O que nós fizemos foi uma transposição da lógica do mundo consumista para as relações. Então, do mesmo jeito que eu consumo, que eu compro, consumo, uso e troco coisas, eu comecei a adquirir, consumir e trocar pessoas. Eu fui transpondo a lógica do mundo consumista para a lógica das minhas relações. E agora, nós, aqui eu estou falando enquanto humanidade, nós estamos transpondo a lógica do mundo digital para as nossas relações. Então, a minha relação com a tecnologia, ela é marcada por isso aqui: mudança rápida, resposta instantânea, flexibilidade, agilidade, cocriação. E aí eu acho que eu tenho que agir com as pessoas do mesmo jeito que eu ajo nas redes sociais, nas interações, tá? Vou fazer uma metáfora para vocês entenderem um pouco a diferença, vocês irem construindo assim, o que foi essa mudança de mindset. Quem aqui, olha que agora eu vou puxar vocês, hein? Quem aqui é do tempo do Jornal Nacional com Cid Moreira? Gente, quem aqui nunca ouviu falar em Cid Moreira? Olha, tá vendo? Tá vendo como nós somos uma geração analógica cuidando de uma geração digital? Vamos analisar como era o Jornal Nacional na época do Cid Moreira. Quem se lembra? O que tinha? Olha só, tinha uma bancada. Primeira coisa, tinha uma bancada. Ele ficava sozinho na bancada. O que tinha na bancada? Um papel escrito exatamente tudo que ele ia falar, desde o primeiro bom dia da entrada até o famoso bom dia da saída, né? Então estava todo um roteiro meticulosamente preparado que ele iria cumprir ao longo daquele programa, não é isso? Como que é o jornal hoje? Quais são as diferenças que vocês conseguem ver? Primeira coisa, tem bancada? Não tem bancada. Às vezes tem um aparadorzinho assim, pequeno, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Fantástico, o jornal não tem mais, né? Quando eu cheguei aqui, ele perguntou para mim: você quer falar atrás do púlpito? Eu falei: nem a pau. De jeito nenhum, jamais algo entre mim e o povo. Essa é uma lógica do mundo digital. Vocês vão entender. Não tem bancada. Não tem papel e lauda com tudo escrito. O repórter, ele entra hoje no Jornal Nacional, ele sabe tudo que ele vai falar, da primeira palavra até a última? Não. Por que ele não sabe? Ele não tem as coisas escritas, mas ele sabe tudo o que vai ser falado? Não sabe. Sabe por quê?
Porque o programa ele é co-criado com o espectador, com a audiência. Ele dá uma notícia e aí puxa um chat que as pessoas vão comentando, não é isso? Olha aqui, ó, fulano de tal está dizendo para não pegar a Marginal Tietê, caiu uma árvore, está muito trânsito lá, gente, ó, não evitem essa via porque ela não está bacana. Olha aqui, fulano de tal está comentando o fato do Hamas ter atacado aqui Israel, aí lê a opinião da pessoa. Aí olha aqui, fulano de tal, não é assim? O jornalista não faz mais o jornal sozinho. Ele não faz mais o jornal. Ele tem um roteiro, mas ele não constrói e produz todo o conteúdo sozinho. É o que a gente chama de cocriação, interatividade. É uma lógica do mundo digital. Ninguém quer mais ficar ouvindo alguém falar e eu vou ficar aqui parado e absorvendo, porque aquela pessoa que está falando, ela tem conteúdo e eu preciso absorver esse conteúdo. Não existe mais isso. Antigamente, as pessoas só falavam se elas tinham informação. Hoje, as pessoas querem falar porque elas têm opinião. E não importa se a minha opinião está baseada em informação ou não. Eu tenho uma opinião, eu quero falar. Não é isso? Isso é a lógica do mundo digital. Tá? Porque no mundo digital, você está lá, o influencer está fazendo a live, está todo mundo comentando. Ai, que maravilha, linda, maravilhosa, poderosa, não sei o quê, eu acho isso, eu acho aquilo outro, não é isso? As pessoas estão interagindo o tempo todo. Então, quando você chega no espaço educacional, é como se fosse a mesma coisa. Eu quero falar, não interessa se eu não tenho informação. O aluno não leu a Bíblia, não leu a revista, não leu nada, não prestou atenção no sermão, pastor? Mas levanta a mão, eu quero dar minha opinião. Não é isso? Isso é a transposição da lógica do mundo digital, ou seja, tudo importa. Nós vivemos num mundo, né, agora indo um pouco para trás, no tempo do Cid Moreira, em que poucas pessoas produziam cultura e a grande maioria consumia essa cultura. Quem produzia cultura? Os jornalistas, os artistas, os políticos e os religiosos. Produziam cultura. O mundo consumia essa cultura. Hoje, você tem canal no YouTube de criança de 3 anos de idade, com milhões de seguidores. O que uma criança de 3 anos de idade no YouTube, com milhões de seguidores, está fazendo? Produzindo cultura. Eu não estou aqui entrando no mérito dessa cultura, se presta, se não presta, se é relevante, se não é relevante. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que essa criança de 3 anos de idade, ela está produzindo cultura. E tudo aquilo que eu produzo e é consumido, compartilhado, lido, visualizado, marcado por outras pessoas, é cultura. Não importa se é boa ou se é ruim, é cultura. Tá? Então, a internet, o mundo digital, ela socializou isso de tal forma que hoje qualquer pessoa pode produzir cultura. E aí, o que as pessoas vão produzir não necessariamente é algo bom e relevante. O que importa para as pessoas é ser curtida, é ter like, é ter não sei o quê. Não interessa se ele está pagando o mico, se ele está fazendo a dancinha do momento, a trend, ou não sei o quê. Não interessa. O que interessa para a pessoa é ser vista, ouvida, compartilhada. Não interessa se ela está falando abobrinha, se ela não está falando abobrinha. Então, isso é uma mentalidade, a lógica do mundo digital que está sendo transposta para as relações e transpostas para o comportamento das pessoas e a maneira como as pessoas convivem. E isso chega dentro da EBD, porque o aluno da EBD também é assim. Ele não quer estudar, mas ele quer dar opinião. E muitas vezes baseado em influencers
e leituras e postagens que ele vê na internet, que são escritas por espíritas, por religiões asiáticas, por religiões de matriz africana. A pessoa dá uma disfarçada, né? O princípio está por trás, mas o princípio que está por trás, na frente, é mascarado como uma coisa bacana. E as pessoas vão absorvendo aquilo ali. Então, esse é um novo aluno que a gente tem sentado na nossa sala de EBD, ou esse é um novo aluno que está aqui para estudar a Bíblia. E aí, e agora? Ou eu sento e choro, meu Deus, que aluno é esse? Ou eu cumpro a minha missão, que é encontrar um jeito de fazer o evangelho chegar a essa pessoa de uma forma que ele impacte a vida dessa pessoa, tá? Mas tem outras coisas que mudaram também. Veja só. Nós estamos migrando de uma concepção de inteligência individual para uma concepção de inteligência coletiva. Tá? Vou fazer outra metáfora. Vou pegar vocês aqui agora. Quem é do tempo da Barça? Quem já correu para pesquisar o que é Barça? Uma vez eu fui fazer essa comparação numa igreja, os novinhos já começaram, o que é Barça? No Google. O que era a Barça? Um dicionário que era. E quem tinha em casa a Barça? Fala aí para mim, o que era a Barça? Aí fala. Era uma enciclopédia, né, que tinha muita informação e tal. Eu não tinha, que era muito cara, né? Mas quem tinha tirava as melhores notas nos trabalhos que as professoras passavam, não é isso? A Barça, ela é uma metáfora da inteligência individual. Veja só. O que era a Barça? Ela era o conhecimento fora de mim. Não é isso? O conhecimento está fora de mim. Ou ele está naquela enciclopédia, ou ele está na cabeça do meu professor. Por quê? Porque o professor, ele era alguém que tinha pego aquela enciclopédia, né, que uma metáfora, ele tinha pego o conteúdo, ele tinha feito um esforço enorme para transpor aquele conteúdo para dentro da cabeça dele. Uma vez que ele transpôs aquele conteúdo para dentro da cabeça dele, aquele conteúdo se tornava propriedade dele. Quem aqui já ouviu a frase, conhecimento ninguém tira de você? Você tem que aprender que conhecimento, minha herança para você é o conhecimento, que conhecimento ninguém tira de você. Então, a pessoa ela fazia um esforço enorme para transpor aquele conhecimento. Uma vez que aquele conhecimento estava dentro da cabeça dela, se tornava propriedade dela. Tá? E aí, quem conseguia fazer isso estava num status maior. Era o professor, era o produtor de cultura. Por quê? Porque ele tinha conseguido pôr um número maior de informações dentro da sua cabeça e processar essas informações. Não é isso? Isso é inteligência individual e analógica. Quantas Barças tem aqui dentro? Só que isso aqui eu enfio no meu bolso. Não estou com bolso hoje, né? Mas enfim, eu enfio no meu bolso e levo para onde eu quiser. E na hora que alguém me perguntar uma coisa, o que eu faço? Hello, Google, o que é uma Barça? E ele me diz. Hello, Google, como eu conserto uma torneira quebrada? Me diz. Para que eu tenho que pegar um livro de como consertar uma torneira quebrada e passar horas tentando decorar o passo a passo de uma torneira quebrada, para um dia, se eu precisar de uma torneira quebrada, eu lembrar do passo a passo que eu decorei no livro para usar. Eu preciso disso hoje? Não.
Se eu não preciso disso hoje, para que eu vou gastar minha energia, meu tempo, transpondo as coisas para a minha cabeça? Isso é uma nova mentalidade, é um novo mindset. Aí sabe o que acontece? O professor analógico, ele fala, esses alunos são todos uns burros, olha, não gosta de ler. Aí o aluno olha para o professor e fala assim, para que eu tenho que ler? É só eu perguntar para o Google. São visões de mundo diferentes, são mentalidades diferentes. E não é ruim ou bom. Esse é o problema, é que nós que somos analógicos, a gente quer atribuir valor a isso. Olha que horrível, vai ser uma geração de burro. Aí a geração que a gente está dizendo que vai ser de burro, ela olha para a gente assim, ó como são besta, estão gastando tempo com isso. Gente, não é ruim, nem é bom, só é diferente. O diferente ameaça a gente. É diferente e nós que temos mais maturidade, nós temos que encontrar um jeito de se conectar, um jeito de se aproveitar dessa diferença para a expansão do reino de Deus. E é o que a gente não está conseguindo fazer. É o que a gente não está conseguindo fazer. Bom? Então, a gente tem essa mudança toda de inteligência coletiva, ou seja, hoje é uma compreensão de que todo o conhecimento do mundo, ele é partilhado com o mundo todo. Porque o conhecimento do mundo está na rede, e todo mundo tem acesso à rede. O meu cérebro não é capaz de processar todo o conhecimento do mundo, não é. Individualmente, não. Imagina a produção da cabeça de toda a humanidade tendo que passar na minha e ser processado na minha. Não há como. Então, essa inteligência coletiva, e agora vai ser muito mais amplificada com a inteligência artificial e o aprendizado das máquinas, é uma nova visão, um novo mindset. Tá? Então, a gente decorava versículo da Bíblia, né? A gente se esforçava para aprender aqueles conteúdos. Será que as próximas gerações vão fazer isso? A gente tem que encontrar uma forma de fazer com que elas memorizem, que elas meditem na palavra de Deus, mas de uma maneira diferente. Tá? A gente tem menos atenção, menos concentração, por quê? Geração TikTok. Você abre o TikTok, você tem 3 segundos para ganhar a atenção da pessoa. Se a pessoa, nos 3 primeiros segundos do vídeo dela no TikTok, ela não chamou sua atenção, o que acontece? Arrasta para cima. Então, a nossa atenção, que antes chegava a 8 segundos, ela está diminuindo. Porque a atenção é aquilo que te conecta com um determinado assunto. A concentração é o tempo que você consegue se manter conectado com aquele assunto depois que a sua atenção foi conectada, entendeu? Então, por exemplo, o vídeo do TikTok. Passou ali os 3 primeiros segundos, chamou minha atenção, aquela pessoa, eu vou conseguir ficar, não no TikTok o vídeo é menor, mas vamos supor um outro conteúdo, eu vou conseguir ficar de 7 a 10 minutos conectada ali. Passou disso, aí eu tenho que ter alguma outra coisa para retomar minha atenção. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês há mais ou menos uns 40 minutos. Nesses 40 minutos, eu tive que já reconectar a atenção de vocês várias vezes. Como que eu reconectei essa atenção de vocês? Com uma história, com uma metáfora, quando eu ando, e aí vocês têm que olhar para mim, porque eu estou andando para cá, estou olhando para cá, eu mudo o slide. Cada uma dessas ações são intencionais para reconectar a atenção de vocês e a concentração de vocês por mais um tempinho. Porque depois daquele tempinho, vocês vão se desconectar. Vocês vão lembrar do almoço, o que ficou em casa, será que eu tirei para descongelar? Vocês vão lembrar se o filho, será que ele acordou? Será que ele vem? Vai chegar mais tarde? Meu marido, meu não sei o quê, a roupa que eu vou vestir de noite. Vão se desconectar fatalmente. Tá? Então, a gente tem isso aí. Vamos ver se a gente...
O que mudou no ensino? Tentar fazer uma visão geral dessa e aí depois do café a gente retoma esse aqui, né? Mudou no ensino o papel do professor, tá? Porque, veja só, se todo o conhecimento está na rede e todo mundo pode acessar a rede, qual é o meu papel como professor? Será que eu vou apresentar para o meu aluno alguma coisa melhor do que tudo que tem na internet? Vocês podem pegar palestras 300 vezes melhor do que a que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, por que eu estou gastando meu tempo? Não é? Então, o papel do professor, ele mudou. Por quê? Porque as pessoas, elas têm acesso a muito conteúdo independente do professor. Pastor, eu costumo dizer o seguinte, veja só. Houve um tempo que eram um pastor para 100 ovelhas. Não é isso? Texto bíblico. Hoje, nós temos 100 pastores para uma ovelha. Não é isso? O pastor prega aqui no domingo, na segunda vocês entram no Instagram, e aí a festa acontece, né? Aí é Dave Leonardo, aí é Hernandes Dias Lopes, aí é Saião, aí é Ed René Kivitz, aí vem... Para não ir para os piores, Valdomiro, Silas Malafaia, aí o que vier é lucro. Daqui a pouco vem alguém que é espírita, é Roçando Klinger, que é espírita, não sei o quê. E as pessoas, olha que top, vou compartilhar esse vídeo aqui. Aí compartilha o vídeo e manda. E o pastor sofrendo para preparar o sermão, para alimentar as ovelhas, tadinhas, né? As ovelhas tudo se lambuzando no McDonald's e o pastor preparando a comida saudável, é isso? É isso. Pastor prepara a sua comida balanceada para alimentar o rebanho. Comeu aqui balanceado, saiu daqui, já entra no McDonald's. Então, hoje... O papel do professor, de quem ensina, ele mudou muito, porque ninguém ensina sozinho, ninguém instrui sozinho, porque as pessoas elas estão se auto-instruindo na internet, nas redes sociais. Tá? Então, o professor ele não tem mais aquele papel de o detentor de saber. Ele não é mais aquela pessoa que conseguiu transpor a Barça para dentro da cabeça dele e aí ele sabe mais do que todo mundo, porque ele tem a Barça na cabeça e os outros não têm. Não existe mais isso. Tá? Então, o professor ele se tornou uma espécie de curador de conteúdos. Tá? Então, eu trabalho com vocês o encantamento, a motivação, o prazer. Eu tenho que instigar em vocês a necessidade de saber mais, de buscar. Peraí, isso aí eu quero pegar mais. Isso aí me chamou minha atenção. Isso aí eu quero saber mais. E aí ele indica os caminhos. Olha, eu dei aqui essa visão para vocês. Vocês querem saber mais? Eu vou mandar para vocês o link de um vídeo que explica isso aqui melhor. Vou mandar para vocês um e-book que fala disso um pouquinho mais. Vou mandar para vocês os textos bíblicos para vocês se aprofundarem mais. E aí você vai dando os caminhos do aprofundamento para que cada um auto se direcione àquilo que quer, o nível de aprofundamento que quer. Então, o papel do professor mudou, a expectativa do aluno mudou, porque o aluno ele não tem mais a expectativa que você diga para ele uma coisa que ele nunca ouviu. Ele tem a expectativa que você o encante, que você se relacione com ele, que você troque experiência com ele, que você escute a opinião dele. Ele tem outra expectativa, ele não tem aquela expectativa, eu vou lá, porque a pessoa vai me dizer uma coisa que eu não vou aprender em lugar nenhum, ou eu aprendo com ele ou já era. Não existe mais isso hoje. Tá? Então, a personalização também mudou. Tá? As pessoas elas querem ouvir, elas querem ler, elas querem ouvir no podcast, elas querem ver o vídeo. Eu dou uma aula, uma palestra, termina a palestra e eu assim, foi gravada? Onde é que está o link? Tem um material, um PDF, você me mandar? Pode me mandar os slides? É isso.
Algumas pessoas querem ouvir no carro, querem ouvir em forma de podcast, querem ouvir o vídeo, querem rever. Na hora que eu estiver fazendo meu almoço, eu quero ouvir de novo. Quando eu ouço uma mensagem que eu gosto muito, eu ouço ela várias vezes durante a semana, não é isso? É personalização, porque a pessoa é auditiva, a outra pessoa é visual. Eu quero o slide, porque eu quero ler. A outra pessoa já é... você pode... Vamos discutir? Vamos pegar isso aqui, vamos discutir, né? Então, isso é personalização. Eu faço um conteúdo, mas eu tenho que oferecer esse conteúdo em vários formatos. Lá na PEN, agora a gente está fazendo assim, a gente grava o áudio do professor na EBD e transforma em podcast. Vamos fazer a nossa primeira experiência, estamos gravando uma disciplina inteira, transformando em episódios, e a gente põe no Spotify. Então, é aquela disciplina da EBD no Spotify. Então, eu posso ter a aula no domingo e eu posso assistir os episódios da aula no meu podcast. Tá? Então, isso é personalização. E outra coisa que muda é o alcance, porque hoje ninguém ensina só uma pessoa. A partir do momento que você grava, que você filma, que você faz uma live, você ensina o mundo e não mais só as pessoas que você está falando naquele momento. Porque uma vez na internet, aquilo ali alcança, escalona para o mundo inteiro. Então, a gente não faz mais a educação só de relação da pessoa que eu troco. Eu faço com a pessoa que eu troco, mas eu troco com o mundo todo. A educação pode, a sua educação, aquilo que você produz, pode alcançar o mundo todo. Bom? A gente tem mais perguntas para depois do café.